Olá, meus alunos do sétimo ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar a aula remota 5 sobre provas combinadas no atletismo. Sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. De uma característica das provas combinadas é a particularidade entre essas provas. No caso, a masculina são 10 provas, a gente vai ver a divisão dessas provas. A prova feminina do heptátulo, 7 provas, e o pentátulo moderno, que tanto tem no masculino quanto no feminino, só são 5 provas. A gente vai ver características dessas provas, né? As provas combinadas são consideradas mais tradicional da prova do atletismo, até porque já vieram desde a antiguidade, né? 776 a.C., onde um único atleta fazia 5 provas: salto em distância, o lançamento de disco, o lançamento de dardo, uma corrida e uma luta. E aí, esse atleta era consagrado o atleta mais completo, até nos dias atuais. Assim como o Usain Bolt corre a prova dos 100 metros e é considerado o homem mais veloz do mundo, quem ganha esse tipo de prova combinada também é considerado o atleta mais completo, justamente por realizar esse maior número de provas do atletismo. O atleta deve demonstrar versatilidade, até porque tanto a versatilidade tem um bom desempenho e a resistência, porque são 2 dias de prova, esses 2 dias consecutivos de prova, e o atleta tem que dosar, né? A realidade é essa, suas capacidades físicas, tem que dosar, porque não adianta de nada ele ir bem no primeiro dia e no segundo não ir tão bem, porque aí não vai ter um bom resultado. Então ele tem que fazer a dosagem dessas capacidades dele para poder se sair bem diante dos seus adversários. Os pontos por seu desempenho em cada prova são de acordo com a tabela. Nessa tabela, tanto é realizada pela Federação Internacional de Atletismo, a IAAF, e é acreditado esses atletas os pontos que a gente vai ver nas características de cada prova. Uma curiosidade sobre as provas combinadas, né? É bastante interessante. É tradição nas provas combinadas, tanto do decátlon masculino e heptátlon feminino, os atletas se reúnem para uma volta olímpica e saudação ao público juntos, ao final dos 2 dias da exaustiva competição. Tanto o atleta que ganhou, né, que a gente sabe que nas Olimpíadas só ganha a medalha de ouro, prata e bronze, o primeiro, o segundo e o terceiro, tanto eles como o atleta que chega em último, eles se reúnem para saudar a todos que estão presentes ali dentro do estádio olímpico. É uma tradição que vem desde a antiguidade até os dias atuais. É bastante interessante o que acontece nas provas combinadas, esse tipo de tradição. A prova combinada no feminino, aí são as características das provas que acontecem no primeiro dia e no segundo dia. Vocês podem ver na figura abaixo, nessa parte laranja, são os índices que os atletas têm para pontuar a partir de 1000 pontos. Ele tem que fazer cada índice desse em cada prova, tanto no primeiro dia como no segundo dia. Lembrando que a pontuação máxima é de 1520 dos atletas. E ele tem, eu vou dar um exemplo, na prova de 200 metros, a corrida de 200 metros, tem que correr em 23 segundos e 79. Se a mulher conseguir correr em 23 segundos e 79 milésimos ou abaixo disso, ela ganha 1000 pontos. Já começa com 1000 pontos. E assim por diante. Cada prova tem a sua meta a ser batida. As provas combinadas, no caso do decátlon, são 10 provas. O atleta realiza 5 no primeiro dia e 5 provas no segundo dia. E também, assim como no feminino, tem características de o atleta vai pontuar de acordo com o que ele pode fazer. No caso, um exemplo aí, na primeira prova de 100 metros, ele tem que correr os 100 metros em 10 segundos e 39 ou abaixo. Se ele correr acima de 10 segundos e 39, ele não faz 1000 pontos, faz menos de 1000 pontos. Então, para atingir o objetivo, ele tem que correr dentro esses parâmetros estabelecidos em cada prova. Pentátulo moderno, o nome já está dizendo, pentátulo
penta, 5 modalidades. Essa modalidade surgiu em 708 a.C. Lápis de Esparta. Era muito comum o atleta ser conhecido com o nome da sua cidade. Por exemplo, se eu fosse um atleta de pentatlo moderno, é o André de Maranguape. No caso ele está dizendo que Lápis de Esparta, né? Trazia consigo o nome da cidade. Foi o primeiro campeão de pentatlo moderno. Era a modalidade mais nobre dos Jogos Olímpicos, né? Que premiava o atleta mais completo, assim como nos dias atuais. Esse esporte ou desporto é praticado por homens e mulheres, individualmente também em equipe. No caso são 5 modalidades. Entra o hipismo, que é com um cavalo, né? A esgrima, que o atleta vai lutar com espadas, mas essa espada não tem, né, pontiaguda, com o intuito de machucar o outro oponente, não. Tanto na roupa como na ponta da espada tem sensores. No momento que você encosta, uma luz acende para você saber que atingiu o oponente. Tem toda uma tecnologia também em volta dessa modalidade. A natação, uma das modalidades. O tiro esportivo, que não é dado com arma letal, né, com bala, é tiro de festim, uma munição apropriada para não machucar ninguém. E também a corrida. Yane Marcia Campos Fonseca Marques é um dos destaques, conhecida como Yane Marques, a nível de Brasil. Essa penta-atleta brasileira bicampeã dos Jogos Pan-Americanos, né, no Rio e em Rio 2007 e Toronto 2015. Foi bicampeã. Lembrando que os Jogos Pan-Americanos são jogos que envolvem só países da América do Sul, do Norte e Central. É a única detentora de uma medalha olímpica em Londres 2012, no pentatlo moderno. Foi medalhista de bronze, né? A Yane foi uma medalha de bronze. No caso, ela é detentora desse, digamos, título, porque ela foi terceira colocada, mas é um título porque é a única da América Latina que tem. Lembrando que a América Latina constitui basicamente os países que falam espanhol, português e francês aqui nas Américas. No caso, América Central, América do Sul, onde está o Brasil, e incluindo somente o México. Nem entra nem Estados Unidos, nem Canadá. Aí a gente tem um destaque bastante nessa competição, justamente uma importância para o Brasil, no pentatlo moderno, justamente por ser a única a conquistar a medalha de bronze. Yane foi a escolhida para ser a porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de abertura dos Jogos da Rio 2016, justamente por conta de ter conquistado o bronze na modalidade tão difícil. Há 4 anos anteriores, em 2012, em Londres, conquistou essa medalha de bronze para o Brasil, e ela foi escolhida para ser a porta-bandeira na Rio 2016. Nada mais justo do que uma honraria de levar a bandeira do Brasil na cerimônia de abertura da Rio 2016. Essa é a nossa atividade sobre a aula remota 5, lembrando que preenche o cabeçalho de forma correta para poder fazer o registro da atividade. E essas são as questões, né? As provas combinadas fazem parte do quadro olímpico. Descreva principalmente a característica dessas provas de atletismo. Fazer a característica da prova, das provas combinadas. Você vai ter que escrever a característica das provas combinadas. O que é que acontece nas provas combinadas? Por que a Yane Marques é considerada o maior nome do pentatlo moderno do Brasil, né? A gente acabou de ver isso aí, vocês irão escrever por que a Yane é importante no cenário nacional do pentatlo moderno. Na terceira questão, sobre as provas combinadas, é correto afirmar: as provas do heptatlo e decatlo ocorrem durante 2 dias consecutivos. Se for correto, você marca. Pentatlo moderno é praticado por homens e mulheres em provas individuais por equipes. Se
estiver correto, você marca também. Heptátulo é a prova exclusivamente feminina, aliás, exclusivamente masculina. Se for, você marca. Se for correto, você marca. E o pentátulo moderno possui 5 modalidades diferentes. Se realmente possui 5 modalidades, você marca. Lembrando que tanto pode ter só uma alternativa, como pode ter todas as alternativas estarem corretas, como pode ser 2 corretas. Quando ele fala é correto afirmar, pode ser uma como pode ser todas. Você vai ler e vai marcar com um X ou então circular a que estiver correto. Essa foi a nossa aula remota 5 sobre atletismo, provas combinadas. Espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo às nossas aulas e às nossas correções. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus.